A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Bem-vindo ao canal Aprendiz Cristão, e a proposta para a nossa meditação de hoje está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e 39. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre o seu vestido, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Eu quero falar nesta oportunidade sobre time que está ganhando, não se mexe. Time que está ganhando, não se mexe. Essa palavra você já ouviu falar dela, em que Davi se candidata, se voluntaria para ir para uma guerra contra o filisteu, contra os inimigos. E quando ele vai para essa guerra contra o gigante, ele diz para Saul que pode ir na guerra. E Saul toma uma atitude de colocar a sua armadura sobre a vida de Davi. E Davi, quando veste aquela roupagem e começa a andar, ele percebe que está desengonçado, ele percebe que aquela armadura não está funcionando. Não dá para ele ganhar nenhuma vitória com aquela armadura nova, com aquela novidade na vida dele. E ele não pode ir para a guerra, e ele tenta até, com certo respeito, digamos assim, com Saul, e ele fala: não dá para mim lutar com isso, porque eu nunca experimentei isso. E diz que ele tirou aquilo de sobre si. E como foi Davi para a guerra? Com a mesma roupa de sempre, com a mesma vestimenta usual de sempre. E aí vem o tema: em time que está ganhando, não se mexe. Esse é um ditado que nós ouvimos no Brasil, não sei se no exterior esse ditado prevalece-se, mas eu acho interessante que uma verdade é dita: em time que está ganhando, não se mexe. Se o time está ganhando, para que mexer? Para que fazer mudanças? Para que fazer alterações se o time está ganhando? Quando Davi fala: eu vou do mesmo jeito que eu sempre fui, eu vou do mesmo jeito que eu enfrentei o leão e o urso, ele não quer mudança, ele não quer novidade naquele momento para ele. E ele fala: não é assim que eu vou guerrear, não é assim que eu vou lutar, não é assim que eu vou vencer, então eu quero ficar do mesmo jeito. E ele foi do mesmo jeito e ele venceu, porque em time que está ganhando, não se mexe. Eu me lembro também de Daniel. Daniel diz a palavra que ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Ele tinha esse princípio de oração, esse princípio de comunhão com Deus. E quando a lei é assinada, que ninguém pudesse buscar ajuda, auxílio de nenhum amigo, de nenhum parente e de nenhum Deus, ele então vai orar. Ele, se você percebe que humanamente ele transgride a lei. Mas o que está acontecendo? Daniel está mantendo o princípio. Em time que está ganhando, não se mexe. Se eu sempre orei, não é porque inventaram uma lei que eu vou deixar de orar. Eu vou continuar orando. Não vou deixar de clamar, não vou deixar de buscar a Deus por causa dessa lei. E ele continua orando. E prova é que ele é livrado da cova, prova é que ele continua sendo abençoado, porque ele continuou com seus princípios. Quando ele vai para a cova, é porque ele manteve um princípio. E muitos não querem manter o princípio, até porque toda a promessa de Deus para a nossa vida, ela passa pelo processo do tempo. E esperar não é fácil. Esperar não é bacana, esperar não é agradável, mas tem que esperar. Não podemos mexer no time, porque em time que está ganhando, não se mexe. Eu olho para Daniel 1:8 e lá vai dizer que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Todo mundo ia comer do manjar do rei, do vinho real, e ele disse: não, eu prefiro manter-me como eu sempre me mantive. Com as minhas hortaliças, com a minha água, tá bom. E aí ele diz para aquele que está servindo ele assim, olha, o mestre Sala, né? Ele fala assim: olha, testa a gente por 10 dias. 10 dias você nos testa. E diz que testaram ele por 10 dias. Qual foi a surpresa? Após o completar dos 10 dias, o parecer deles estava melhor do que quem se banqueteou do manjar do rei. Dá para entender? Quem time que está ganhando
não se mexe. Dá para entender que Daniel foi abençoado porque não mudou princípios, não mudou atitudes. Dá para entender que Davi foi abençoado perante o grande gigante porque ele não mudou princípios, não mudou atitudes. Entenda isso, em time que está ganhando não se mexe. Continue fiel com Deus, seja um remanescente, aquele que não se deixa mobilizar pelo meio. Porque você ser contrário ao mundo, a todo mundo faz um coro para uma situação, mas você é contrário. Não é porque você é rebelde, é porque você é remanescente. É porque você mantém aquilo que Deus colocou no teu coração. A Bíblia diz de dois profetas, o profeta novo e o profeta velho. O profeta novo veio e fez uma grande obra e Deus falou para ele, não pare, não detenhas na casa de ninguém, não coma. Aí veio o profeta velho e falou, você é homem de Deus? Sou. Convicção. Entra na minha casa e come. Não, não posso, não posso. O Senhor falou comigo que você pode. E sabe o que ele fez? Pegou a mensagem antiga, jogou no lixo, jogou no ralo e pegou a mensagem nova, que era falsa, mentirosa. E por causa disso ele morreu. Às vezes aceitar novidades é morrer, querido. Eu vejo a igreja sempre foi abençoada, mas mexeram muito na igreja. A igreja eu vejo que era um grande suco concentrado, que ao passar dos anos foram enchendo de água. O negócio está aguado, o negócio está esquisito, e é uma luta ferrenha, uma luta grande de nós mantermos princípios, de nós mantermos posturas, de nós mantermos condutas. Em time que está ganhando, não se mexe. Eu ainda chego cedo na igreja para orar, e quando eu chego cedo a igreja está fechada. Eu vou chegar mais tarde, porque alguém chega mais tarde? Não, senhor, eu vou continuar chegando cedo e ficando lá de fora esperando alguém abrir. Porque na minha época de cristão, de começo, era 2 horas de culto. Hoje inventaram 1 hora de culto. Estão roubando Deus. A igreja está roubando Deus com o tempo. Então 2 horas de culto é pouco, porque o dízimo do dia que Deus me dá é 2h40. Dá para entender? Em time que está ganhando, não se mexe. Continue fiel. Continue do jeito que Deus sempre te usou. É assim que Ele vai continuar te usando. E para terminar, eu me lembro da carta endereçada à igreja de Éfeso, que o Senhor diz todos os pontos bons deles, mas diz assim, eu tenho porém contra ti, que vocês deixaram o primeiro amor. Aí sabe o que diz agora? Lembra de onde caíste, te arrependa e pratica as primeiras obras. Olha que interessante isso. Você está fazendo muitas obras, mas eu quero as primeiras. Eu quero as iniciais, eu quero aquela que quando você era porteiro, eu quero aquela que quando você ia para o ciclo de oração me buscar, eu não quero você no trono, no palanque, no púlpito, para ser um pregador. Eu quero você orando no ciclo de oração, mas você quer ser pregador, então estou te perdendo da fila dos que ora, porque você quer ser um pregador. Então às vezes nós queremos tanto, aspiramos tantas novidades e deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus. Em time que está ganhando, não se mexe. Essa é a palavra de hoje aqui do aprendiz cristão. Espero que te edifique essa palavra, porque é a palavra de Deus, não é palavra minha não, e nem de um coração ressentido ou magoado, não. Eu estou só dizendo, fique do mesmo jeito. Tire as inovações da tua igreja. Pare com essa avalanche de inovações, que o púlpito tem que ser preto, que tem que ter luzes coloridas na igreja, que tem que sair uma fumaça não sei da onde. Pare com essas inovações, a palavra ainda liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há modismo, não há modinha, não há oba-oba. A palavra é a palavra e é ela que Deus vela por ela. Queridos, se inscreva no canal Aprendiz Cristão. Esse canal está em breve aí passando por algumas mudanças boas. Eu estou com 3 amigos aí me ajuntando e nós vamos fazer um podcast. Dentro do canal Aprendiz Cristão vai haver um podcast que nós vamos chamar de Pod Soul. Soul é alma em inglês. E nós vamos colocar o Pod Soul, vamos ter entrevistas, conversas, diálogos, assuntos novos, assuntos antigos, e eu sei que vai te edificar, não tenho dúvida nenhuma que vai te edificar demais. Então se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando sair novidade, você é linkado, já te chamam e você vai poder acompanhar o programa a todo momento. Eu creio que vai ser uma bênção para nós, tá bom? Beijo no teu coração e até o próximo, o Aprendiz Cristão.